Olá, aqui quem fala é o Nick, e no vídeo de hoje estaremos lendo o capítulo Nazismo versus Semitismo, do autor e pesquisador brasileiro Oded Lavigne. Lavigne foi amigo pessoal do grande diplomata chileno e grande poeta Miguel Serrano. Em suas obras, Lavigne investiga diversos mistérios referentes à historiografia da Segunda Guerra Mundial. Nesse capítulo específico, ele irá tratar de quais eram as verdadeiras relações entre o nazismo, o Terceiro Reich e o sionismo. Fiquem com o vídeo. Nazismo versus semitismo. Talvez fosse mais adequado hoje dizer nazismo versus sionismo, mas parece que a luta do nazismo não foi contra o sionismo nem contra o semitismo. Vejamos por quê. Se levarmos em conta que centenas de milhares de judeus apoiaram o nazismo, no qual viam um movimento que buscava um relacionamento mágico entre o homem e o universo, que os muçulmanos foram apoiadores de Hitler, a ponto do Mufti de Jerusalém, quando ocorreu risco de vida na Palestina, que naquela época já estava sendo preparada para ser o futuro Estado de Israel, através de atentados e atos terroristas, se refugiou em Berlim, que um batalhão das Waffen-SS era muçulmano, não podemos chamar o nazismo de antissemita. Alguns líderes nazistas eram nativos de países árabes, como Rudolf Hess, por exemplo, secretário e braço direto de Hitler, nascido em Alexandria, no Egito. Sem contar que milhares de judeus, 150 mil, serviram às forças armadas nazistas, conforme registrado na obra Os Soldados Judeus de Hitler. Reed conta que estava em Praga no ano de 1939, onde um rabino pregava que Hitler era o Messias dos judeus, o que deixou alguns deles preocupados. A historiografia contemporânea quer nos fazer acreditar que o nazismo só fazia perseguir judeus. Mas como já vimos no capítulo dos judeus, nem todos os judeus são semitas. Eles podem ser de qualquer raça. Judaísmo é religião. Mesmo o jovem movimento sionista sentia simpatia pelo nazismo, protegido por ele, por mais que isso possa chocar ao leitor que sempre foi massacrado com informações nem sempre isentas que falam de uma total e irrestrita perseguição aos judeus naquele período. Se o leitor pudesse ter acesso à literatura revisionista, com certeza iria se surpreender com o quanto de inverdades existem na maioria dos livros de história oficiais. A campanha internacional referente à perseguição de Hitler aos judeus teve uma evolução orquestrada que é descrita numa nota por Reed da seguinte forma: no caso da perseguição de pessoas por parte de Hitler, começou como perseguição aos antagonistas políticos, se converteu na perseguição de antagonistas políticos e judeus, e logo a judeus e antagonistas políticos, e finalmente perseguição unicamente de judeus. Para não fugir ao nosso tema e também não deixar o leitor em dúvida, damos apenas um exemplo. Mas caso o leitor tenha interesse em saber mais, encontrará no livro de Abel Basti, Los Secretos de Hitler, um capítulo inteiro, onde em mais de 60 páginas descreve com dezenas de testemunhos de autoridades judaicas e documentos como foi o fraternal entrosamento entre o nazismo e principalmente Hitler com os judeus. Segue-se um trecho do livro. O ex-primeiro-ministro israelense Itzhak Shamir redigiu um memorando datado de 11 de janeiro de 1941 para Hitler. Nele, Shamir pede apoio para sua organização, NMO, National Military Organization, para o estabelecimento de um Estado judaico na Palestina. Escreve ele: a NMO, cuja atividade terrorista já começou no outono de 1936, está ligada aos movimentos totalitários.
A NMO, que bem conhece a boa vontade do Reich alemão e das suas autoridades referente à atividade sionista dentro da Alemanha. Este memorando foi publicado originalmente no livro The Iron Wall, do jornalista norte-americano Lenny Brenner. Shamir pede apoio a Hitler para implementar o Estado de Israel alguns anos antes dele ter sido fundado e oferece ajuda do sionismo ao lado da Alemanha na guerra, reconhecendo a boa vontade das autoridades nazistas para com as atividades sionistas na Alemanha. E para que pensam que o terrorismo é só palestino, podem confirmar pelas palavras de Shamir, ele mesmo um terrorista, que em 1936 eles já estavam em plena atividade contra o povo palestino e os ingleses que admiravam aquela região. E o que dizer destas palavras do rabino Joachim Prinz? Era moralmente perturbador ver que os sionistas eram considerados como os filhos favoritos do governo nazista, particularmente quando este dissolveu os grupos de jovens anti-sionistas e parecia dar preferência aos sionistas que aos demais. Os nazistas pediam uma conduta mais sionista. Hitler era completamente favorável e simpático a uma terra exclusiva para o povo judeu e trabalhou para que isto acontecesse. Para concluir, leiam o que escreveu o jornalista brasileiro Alexander Konder, após passar alguns meses na Europa, num livro publicado em 1940. Os campos de concentração, onde milhares de judeus sofreram o cativeiro nazista, segundo pude apurar em rodas israelitas e não israelitas, é uma pura blague, para efeitos de propaganda no exterior contra o Terceiro Reich. Existem judeus presos, é fato, mas não pelo fato de serem judeus, e sim por estarem ligados à penalidade do Código Penal. Entretanto, fora do Reich, é muito fácil transformar-se um criminoso vulgar em um mártir do nazismo.